No Alerj Entrevista de hoje, eu recebo o deputado Luiz Paulo para falar sobre o Código de Ética da Alerj e a cassação de parlamentares pelo Brasil. Deputado, o senhor já foi corregedor aqui da Assembleia Legislativa, vários parlamentares foram cassados e recentemente nós assistimos em Brasília o caso da deputada Jaqueline Roriz. Ela foi filmada há alguns anos, recebendo propina quando era candidata a deputada distrital. Nessa época ela não tinha mandato. Esse vídeo só veio à tona há pouco tempo. Isso foi o que foi alegado pelo advogado dela na defesa. Ela não tinha mandato, ela não poderia ter sido cassada por isso. É correto? Não. Tanto não é que o Conselho de Ética da Câmara de Deputados não acatou. Porque, se o vídeo veio à tona depois da eleição dela, o eleitor que votou nela não sabia desse vídeo. E o fato pretérito compromete o mandato. Se o advogado ainda alegasse que este fato veio à tona antes da eleição, ele poderia dizer assim, mesmo isto vindo à tona, o povo a elegeu. Mesmo que essa hipótese tivesse sido a hipótese real, que não foi, o fato pretérito contamina o mandato. E decisões já foram tomadas nesse sentido, inclusive aqui no Parlamento Fluminense, inclusive decisões do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma desculpa que não procede. Essa é uma alegação jurídica que já tem jurisprudência firmada contrária. Mas tem outro aspecto, e esse sim foi determinante para que a Jaqueline Roriz fosse absolvida. Foi o voto secreto, o voto fechado, previsão da Constituição Federal, que tem que ser mudada. O Congresso Nacional tem que fazer um esforço de incluir na Constituição Federal que o voto para cassação de mandato por perda de decoro tenha que ser aberto, para que a sociedade saiba como cada parlamentar está votando. E é uma incongruência o voto ser fechado. Porque, veja só, quando o corregedor faz o seu relatório sobre um determinado parlamentar, ele escreve o relatório e pede, por exemplo, a cassação por quebra de decoro. Então, o voto do corregedor foi o quê? Aberto. Vai à mesa diretora. A mesa diretora acolhe ou não a proposta do corregedor. Se acolher, ela vota. E o voto, como é aberto, vai ao Conselho de Ética. O Conselho de Ética faz todos os procedimentos. Testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, etc., etc., e depois vota. O voto, como é aberto. Aí chega no plenário, o voto é fechado. É uma incongruência. Tem que se mudar a Constituição Federal, para que cada um assuma claramente perante a sociedade a sua posição, quer seja individual, quer seja posição de recomendação dos próprios partidos. Essa que é a grande discussão que nós temos com a sociedade. Em um determinado momento, essa discussão já foi travada aqui na casa, porque toda a votação na casa pela Constituição, era voto aberto. Tanto é que teve um parlamentar que foi cassado em voto aberto. E ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal, alegando que o voto tinha que ser fechado. O Supremo acatou a tese, que a Constituição Estadual não podia contrariar a Constituição Federal. Isso já não era previsto? Os parlamentares não previram isso? Haviam contradições. Eu me lembro muito bem que teve uma reunião da mesa diretora, que eu participei à época como corregedor, e eu fui muito claro de dizer que a Constituição Estadual não podia contrariar a Constituição Federal. Fui até bombardeado pela mídia, que achava que eu estava defendendo a posição do voto fechado. E eu sempre tive a posição favorável ao voto aberto. Mas naquele caso específico, se não fosse fechado,
levaria a um procedimento de se anular a votação. Demorou-se anos e anos, e o que aconteceu? Todos esses procedimentos foram cancelados e o parlamentar manteve o seu mandato. Mas, deputado, até que ponto o voto aberto não prejudicaria, por exemplo, nesse caso, os outros parlamentares caçarem um colega? Aqui o parlamento é bem menor, são 70 deputados que convivem, são bem mais próximos uns dos outros do que em Brasília, que são 513. Não seria mais difícil caçar um parlamentar num voto aberto? Mas não é questão de dificuldade. No meu entendimento, é questão de transparência. Porque eu volto a dizer, se o voto do corregedor, que é o corregedor e o subcorregedor, são 2 votos, é aberto. Se o voto da mesa diretora, depende de cada caso legislativo, mas aqui são 13, são voto aberto, o Conselho de Ética são 7, o voto é aberto, por que o voto não tem que ser aberto no parlamento? Tem, por uma questão de transparência. O parlamentar tem que dizer, votei sim pela cassação ou votei não. E o seu eleitor saber como ele votou. Me parece que esse é o caminho correto e é uma exigência que a sociedade deseja. E que eu acho especificamente também correta essa exigência. Agora, o senhor falou um pouquinho da vida pregressa dessas pessoas que se candidatam e disse que essa gravação ter vindo à tona só depois dela ter sido eleita, isso prejudicaria a escolha do eleitor, já que o eleitor não sabia dessa informação. Então, tudo na vida dessa pessoa que se candidata deveria ser público? Até que ponto, até quantos anos atrás deveriam ser investigados? Porque o próprio advogado da Jaqueline, da deputada Jaqueline, disse que seria uma caça às bruxas. Olha só, mesmo que o crime tivesse prescrito pelo Código Judiciário, um parlamento não caça baseado no Código Penal. Ele caça baseado na quebra do decoro. E a quem pertence o decoro de um parlamentar? Pertence ao conjunto do parlamento. Se aquela atitude do parlamentar, feriu o conjunto do parlamento, houve quebra do decoro. Não importa se foi 1 ano antes dele assumir o mandato ou 10 anos. Se houve repercussão e o parlamento se sentiu ofendido pelo comportamento pretérito do parlamentar, quebrou o decoro. O que é diferente se um cidadão foi acusado de alguma coisa, se defendeu, foi absolvido, ou foi se acusado de alguma coisa, foi condenado e pagou sua pena, porque ninguém pode ser penalizado 2 vezes. Mas se não o foi nem absolvido nem penalizado, nada do passado apaga o mandato. Agora, depende da repercussão do que passou. Agora, muitos parlamentares defendem essa tese de que o meu mandato começa nesse momento e o que eu fizer daqui para frente é o que vale, né? Essa é uma posição até mais cômoda, né? Porque você entra com a sua vida passada, sua vida pretérita, zerada. Mas a vida não é assim. Você, o teu caráter, né, é que amálgama a tua vida. Você pode ter certeza que a história te julga pelo teu caráter, por tudo que você fez ao longo da sua vida. E tudo aquilo que você faz de bom ou de ruim, você leva para frente, né? Então, depende da repercussão, do fato, daquilo que você cometeu antes de ter o mandato. Agora, como é que fica o relacionamento da deputada, por exemplo, Jaqueline, no Congresso? O senhor já viu alguns parlamentares também que já foram absolvidos aqui na Leste. Como fica o relacionamento de um parlamentar que teve a vida exposta, mas que foi absolvido em plenário? Olha só, no voto aberto você está perguntando. Isso. Porque no voto fechado ele não sabe quem votou. Sim, no voto aberto. Mas eu sei como é que fica o corregedor, a mesa diretora, o conselho de ética, né? Porque, em geral, aquele que se sente ofendido pelo voto pela cassação passa a ter uma relação distante ou até mesmo agressiva, mas sem entender
no meu entendimento, que é a verdadeira função do parlamento. Porque, veja só, aqui nós temos relações de amizades, relações de empatia um com o outro. Mas quando se trata do decoro, eu volto a dizer, o decoro é da instituição. Porque às vezes as pessoas ficam imaginando assim, o cara quebrou o decoro porque ele não fez isso ou aquilo, é uma questão ética com ele mesmo. Não, é decoro em relação à instituição. Então, nesse momento, as relações de amizade ficam prejudicadas. E aquele tiver uma amizade tão forte que não quiser violar a sua consciência, ele pode se declarar impedido. O impedimento é Mas a população vê dessa forma como a imagem da instituição ou como a imagem do parlamentar? Não, é a imagem da instituição. Porque a população não vê dessa forma? Mas não é que tem que se explicar. Por quê? O que está ferido é a imagem da instituição. E a instituição representa o quê? O parlamento. Que representa o quê dentro da democracia? Um dos três poderes. Que representa o quê na democracia representativa? A própria população. Então, quando você diz que o parlamento está atingida a população. E em nome da população e do parlamento, do conjunto da população e do conjunto do parlamento, que você estaria agindo. É claro que tem que ser uma atitude muito ponderada, muito pensada, né, para ver se realmente o decoro foi atingido ou não, porque é uma decisão muito importante. Tanto é que o nosso Código de Ética, como também o Código de Ética da Câmara de Deputados, prevê punições diferentes. Nós temos punição por advertência, por suspensão do mandato e também a punição mais severa, que é a quebra de decoro. Deputado, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Eu queria que o senhor entrasse um pouco mais nos detalhes do Código de Ética aqui da Alerj, que está em discussão para algumas mudanças também, vai ser votado no plenário e a gente volta rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta com a Alerj Entrevista com o deputado Luiz Paulo. É um minuto só.